Boa tarde, tudo bem? Bom, eu vou apresentar o trabalho sepsis no paciente HIV, admitido no hospital de referência para doenças infecciosas, avaliando os critérios de CIRS e Quick-SOFA como ferramentas de suspeição de sepsis. A sepsis tem uma linha do tempo, onde a gente, em 91, define os critérios de CIRS através do Colégio Americano de Cirurgia Torácica, adaptando para o trauma, e a gente gera um critério extremamente sensível para tentar identificar a síndrome. Em 2001, vem um protocolo guiado, com etapas para que a gente consiga reduzir a mortalidade, uma abordagem terapêutica mais adequada. E em 2016, o Sepsis 3 traz uma nova ideia para a gente abordar a sepsis com a identificação de risco de óbito desses pacientes, melhorando a especificidade. Nós estamos frente a uma população HIV, onde a presença do vírus, a partícula viral e seus componentes, a imunoativação crônica relacionada à translocação do LPS e a partícula viral, levam esse paciente a um estado de imunoparesia. Num evento infeccioso, um outro insulto, a resposta inflamatória ela fica prejudicada. E dessa forma, a gente pode ter um quadro clínico oligossintomático ou não tão florido, e a gente vai acabar tendo uma dificuldade na interpretação desse paciente, podendo cursar com óbito ou aumentando o risco. Então, a nossa função é antecipar a disfunção orgânica, e isso é o que faz a prevenção da mortalidade. Como objetivo do estudo, a gente tinha como estabelecer o perfil epidemiológico de mortalidade da sepsis nesse grupo de pacientes HIVs atendidos na emergência do Emílio Ribas e avaliar as ferramentas Quick-SOFA e CIRS na suspeita de sepsis para poder ver o desfecho em relação à disfunção orgânica e mortalidade intra-hospitalar. Então, foi um corte retrospectivo de outubro de 2016 a abril de 2017, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, os dados avaliados de maio a agosto de 2017. Como critérios de inclusão, os pacientes tinham que ter idade maior ou igual a 18 anos, sorologia ELISA anti-HIV positiva, não ser gestante ou nutris. E critério de exclusão, os pacientes que foram transferidos ou evadiram e que tinham suspeita clínica e ou laboratorial de pneumocistose sem suspeita de pneumonia. Então, foram avaliadas 1.211 internações, 789 pacientes eram HIV, desses, 221 pacientes entraram como grupo do estudo. Sobre a nossa população, 71% era homem, com uma média de idade de 42 anos, 45% dos pacientes tinham um diagnóstico de HIV há mais de 10 anos, 40% desses pacientes tinham CD4 inferior a 50 e 70% desses pacientes tinham CD4 inferior a 200. O nosso principal sítio de infecção de suspeita foi o pulmonar em 67% dos casos. Desses 221, 76% aproximadamente dos pacientes cursaram com disfunção orgânica logo na admissão, sendo a mais presente a hipotensão, em segundo lugar a hiperlactatemia arterial e em terceiro a alteração do nível de consciência. Lembrando que duas dessas avaliações são extremamente clínicas, não preciso de exame nenhum. E a nossa mortalidade global foi baixa, de 21,7% em relação à literatura. Quando a gente começa a associar o Quick-SOFA, CIRS e SOFA para a presença de disfunção orgânica, a gente só encontra análise significativa para o Quick-SOFA e para o SOFA, isso não se replica para a CIRS. Olhando sensibilidade, especificidade, valor preditivo, positivo e negativo para a disfunção orgânica, nós temos aqui o Quick-SOFA no seu ponto de corte, uma sensibilidade de 62,8%, uma especificidade de 66,6%, um preditivo positivo de 85%. Na CIRS, a sensibilidade chega a 94,1%, com uma especificidade de 1,8% e um preditivo positivo que beira 75%. Quando fazemos as curvas ROC nessa mesma circunstância, nós temos uma área sobre a curva pro Quick-SOFA de 0,67 e para a CIRS de 0,55. Porém, a gente vê que a curva cruza para o polo inferior. A comparação entre as duas curvas é estatisticamente significativa. Olhando as associações de mortalidade, nós temos o quê? Que tanto o Quick-SOFA quanto o SOFA têm correlação estatística com mortalidade e a CIRS não. E ainda mais, a quantidade de pontos adquirida no Quick-SOFA tem correlação com mortalidade também. Então, 1, 2 ou 3 pontos agregam mais valor de acordo com a pontuação em relação ao risco de óbito desse paciente. Olhando de novo, sensibilidade e especificidade para mortalidade, nós temos uma sensibilidade de 75% no Quick-SOFA, com uma especificidade de 30% e um valor preditivo negativo que beira 94%. Na CIRS, a sensibilidade chega a quase 96%, às custas de uma especificidade de 4,6% e um valor preditivo negativo de 80%. Desenhando a curva ROC de mortalidade, nos dois casos, nós temos um Quick-SOFA com uma área sobre a curva de 0,64%, e a CIRS uma área de 0,42, cruzando para o polo inferior mais uma vez. E as duas curvas são estatisticamente significativas quando comparadas. Sobre a CIRS, é um teste, né, com elevada sensibilidade, às custas de uma redução na especificidade, isso é senso comum.
Entretanto, o que é interessante, elevando a sensibilidade, a chance de perder um evento é muito pequena, mas, ao mesmo tempo, você vai onerar o seu serviço em várias instâncias. Então, por exemplo, você precisa de uma estrutura hospitalar para atender esses doentes, esses pacientes vão receber medidas invasivas que, porventura, podem gerar algum risco, e aqui na CIRS você precisa da leucometria para poder somar na pontuação do score. Não tem na literatura nada que descreva associação com disfunção orgânica com critério de CIRS positivo, e para óbito tem um único estudo, que mostra que há um aumento de 13% na mortalidade a cada ponto somado. Lembrando que esse estudo é na população geral. Esse estudo que eu estou apresentando para vocês é o maior N de pacientes HIV e o único estudo exclusivo até a data atual. Em relação ao Quicksolva, nós temos uma redução na sensibilidade, um aumento na especificidade, mas é um critério totalmente clínico e ele vai incluir a encefalopatia, que é uma disfunção orgânica muito importante. E ele vai demandar, de acordo com o sepsis 3, o uso do SOLFA, que é um impeditivo. Porém, ele tem correlação tanto com a presença de disfunção orgânica no nosso doente e o óbito. E na literatura já é bem descrito aquilo que eu disse que nós encontramos, onde a pontuação do Quicksolva se correlaciona com óbito. Então, 1 ponto é 3% em média e 3 pontos chega a 63% de risco de óbito. Quando nós vamos olhar as curvas aqui, comparando na literatura, nós temos um único estudo que faz as curvas ROC para a disfunção orgânica, e nós temos 4 estudos que fazem para a mortalidade. O caso mais similar ao nosso é do Kim, esse cara que só trata imunossuprimidos, e eles mostram essa área sobre a curva de 0,65 do Quicksolva e 0,53 para a CIRS, que se aproxima do nosso. Na população geral, isso tende a ser um pouco melhor. E aí, quando fazemos uma análise um pouco diferente, olhando para a disfunção orgânica, se usarmos o Quicksolva com 1 ponto de corte ao invés de 2, chegamos a uma sensibilidade de quase 93%, comparável à da CIRS, e uma especificidade um pouco maior, e eu não vou precisar fazer um exame laboratorial nesse primeiro momento. Então, se eu parto do pressuposto que meu paciente HIV tem 1 ponto de base, eu ajo dessa forma. Como conclusão, a população de pacientes infectados pelo HIV se apresenta com elevada frequência de disfunção orgânica logo na suspeita de infecção. O Quicksolva, nessas circunstâncias, aparenta ter um desempenho melhor em relação à CIRS para predizer disfunção orgânica e óbito nessa população, mas ambos os testes têm um desempenho inferior à população geral, quando comparado à população HIV. Obrigado.